A formação da urina, ela envolve 3 etapas, sendo a primeira a filtração glomerular, então é o processo de filtração que ocorre no corpúsculo renal, nos capilares glomerulares. Posteriormente, nós temos então os eventos de reabsorção e as secreções tubulares. Então, a partir de agora, nós trabalhamos inicialmente a filtração, depois falamos um pouco de reabsorção e assim a formação da urina. Vamos caracterizar primeiro a estrutura, que é o corpúsculo renal. O corpúsculo renal ele é formado pela arteríola aferente, que traz o sangue para ser filtrado, os glomérulos, que são capilares, onde nós temos o processo de filtração acontecendo, a arteríola eferente, que projeta, então, que leva esse sangue já filtrado para fora do corpúsculo renal, e a cápsula de Bowman, que é essa estrutura que envolve esses capilares glomerulares. Entre a cápsula de Bowman e os capilares glomerulares, nós temos então o espaço de Bowman. O processo de filtração acontece quando o conteúdo do interior do vaso, dos capilares glomerulares, passa por 3 camadas e então alcança o espaço de Bowman. A partir daqui, o filtrado agora é direcionado para os segmentos tubulares. Então, o primeiro segmento, o túbulo contorcido proximal. Então, aqui nós temos, os componentes do corpúsculo renal. As arteríolas aferente e eferente, os capilares glomerulares, a cápsula de Bowman e o espaço de Bowman. Então, o plasma ele é filtrado, como nós vimos, 180 litros por dia, tá? Desse plasma. E esse volume de líquido que alcança, então, o espaço de Bowman, agora recebe o nome de filtrado. Algumas literaturas também chamam de ultrafiltrado, tá? Então, percebam que o filtrado, ele é diferente do plasma. Por quê? Porque o filtrado, ele contém menor teor de proteínas, então, a maioria das proteínas que está dissolvida, que estão dissolvidas aqui no plasma, elas não são permeáveis às barreiras de filtração, às membranas de filtração. Então, o filtrado ele é um conteúdo plasmático sem as proteínas de elevado KDA. O que significa isso? De grande peso molecular, tá? Então, algumas proteínas com peso molecular muito baixo conseguem passar, tá, por essa barreira de filtração, mas são em seguida rapidamente reabsorvidas. Então, nós temos um filtrado aqui com pouquíssimas proteínas, tá? Quase que ínfimo, e as literaturas consideram, então, em sua maioria, como 0 de proteínas, tá? Sem proteínas, de modo geral. Mas eu enfatizo que algumas proteínas de pequeno peso molecular conseguem passar por essa barreira de filtração. Ainda, esse filtrado, ele não apresenta células sanguíneas. Então, as células sanguíneas são estruturas muito grandes que não conseguem passar pela barreira de filtração. Outra observação importante é que o filtrado ainda não pode ser chamado de urina. Urina vai ser aquele volume de líquido que sai dos néfrons e acaba alcançando, então, os cálices e a estrutura da pelve renal sendo direcionado para a bexiga urinária. Lembrando, então, que nós temos o processo de filtração e que o filtrado segue pelos túbulos, os segmentos tubulares aqui do néfron e sofre modificação. Essa membrana de filtração, ela tem, então, 3 camadas, tá? Então, aqui, esses capilares glomerulares apresentam 3 camadas. Quem são essas 3 camadas, considerando aqui do interior do capilar para a região mais externa? Então, as 3 camadas em sequência são endotélio, aqui representado em vermelho, tá? As células endoteliais são as células que revestem qualquer vaso sanguíneo internamente. Nos capilares glomerulares, essas células endoteliais, elas apresentam esses poros, tá? Então, nós chamamos esses capilares de fenestrados, ou seja, eles são mais permeáveis do que qualquer outro capilar do nosso organismo, tá? Facilitando o processo de filtração, tá? Por isso que eu coloquei aqui, então, fenestrados. São permeáveis à água, essa barreira, a pequenos solutos, como, por exemplo, glicose, sódio, ureia, e
pequenas proteínas com baixo KDA e impermeáveis às células. A segunda camada que forma então essa membrana de filtração é a membrana basal, que é um tecido conjuntivo formado então por fibras de proteínas associados a carboidratos que nós chamamos então de glicoproteínas, tá? Então essa é a segunda membrana, né? A segunda camada rica em glicoproteínas e que filtra então as proteínas aniônicas. O que significa isso? Que não permite a passagem das proteínas de grande peso molecular e que, em sua maioria, apresentam cargas negativas, tá? Então, nós temos essa seleção já. E, por fim, a terceira camada, que forma, então, a membrana de filtração, que são os podócitos, que está representado aqui em amarelo. Então, a primeira camada em vermelho, a segunda camada em azul e a terceira camada em amarelo. Percebam, então, que esses podócitos são células que estão associados aos capilares e que essas células apresentam projeções como se fossem pés, por isso do nome de podócitos, tá? Então, o conteúdo que passa do interior dos vasos para o espaço de Bowman, né, para o espaço da cápsula de Bowman, precisa passar do interior do vaso, pelo endotélio, pela lâmina basal e, por fim, por essas passagens entre as projeções dos podócitos, tá? Então, a seleção aqui, nessa membrana de filtração, ela é feita pela carga e pelo peso molecular do elemento. Então, todas essas três camadas, endotélio, membrana basal e os podócitos, apresentam cargas negativas associadas, tá? Isso significa que elementos com cargas negativas têm menor filtrabilidade. Lembrem que negativo com negativo nós temos repulsão, positivo com positivo nós temos repulsão, né? Então, cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Dessa forma, como as três membranas apresentam então essas cargas negativas, elementos com cargas negativas têm menor filtrabilidade do que elementos com cargas positivas. A filtrabilidade também ocorre de acordo com o peso molecular, ou seja, estruturas que são muito grandes não conseguem passar por esses poros, por essas fenestrações, assim como não conseguem passar pela membrana basal e pelos podócitos, tá? Então, elementos como, por exemplo, as células sanguíneas e as proteínas com grande peso molecular não conseguem atravessar essa membrana de filtração, ou seja, não são filtrados. Aqui eu tenho a representação do peso molecular dos elementos e a sua filtrabilidade. Percebam que a água, o sódio, a glicose têm uma filtrabilidade de 1, ou seja, são filtrados de forma livre, tá? Quanto maior a estrutura, né, quanto maior o peso molecular, menor a sua filtrabilidade. Percebam aqui a albumina, é uma proteína que nós temos, né, dissolvido no plasma, então apresenta um peso molecular elevado e a filtrabilidade é quase considerada aqui, né, zero. E como eu havia comentado com vocês, então nós temos o processo de filtração, alguns elementos são livremente filtrados, outros elementos apresentam a filtração livre, são rapidamente reabsorvidos. Então, aqui nós temos, por exemplo, os eletrólitos sódio e cloreto, são filtrados, mas sofrem reabsorção. Aqui nós temos a creatinina, que sofre o processo de filtração e que é eliminada completamente na urina, então não sofre reabsorção. Os aminoácidos e a glicose sofrem o processo então de filtração e posteriormente são completamente reabsorvidos, né, novamente para os vasos pericapilares. Percebam aqui os ácidos e as bases sofrem o processo de filtração, mas nós também temos a etapa de secreção, então a adição de mais ácidos ou de mais bases dos capilares peritubulares para o interior do néfro. E quais são as forças que determinam o processo de filtração lá nos corpúsculos renais? Nós temos então 4 forças importantes: a pressão hidrostática no interior do capilar, a pressão coloidosmótica no espaço de Bowman, a pressão hidrostática no espaço de Bowman e a pressão coloidosmótica no interior do capilar. Então, percebam que nós temos pressão hidrostática e pressão coloidosmótica.
O que significa pressão hidrostática? A pressão do líquido contra a parede do vaso. E o que significa a pressão coloidosmótica? Significa que as proteínas, então essa pressão ela é gerada pelas proteínas se opondo ao fluxo de líquido. Então lembrem quando nós trabalhamos com osmolaridade, que a água ela sofre osmose, sendo a passagem dessa água do meio menos para o meio mais concentrado. Então a pressão coloidosmótica ela se opõe à saída da água daquela região. Assim, nós conseguimos observar nessa figura que as forças favoráveis, a força especificamente favorável aqui para o processo de filtração é a pressão hidrostática no interior desses capilares glomerulares. Essa pressão hidrostática ela tem o valor de 55 milímetros de mercúrio. Então, a força que esse líquido exerce sobre a parede dos vasos, favorecendo a saída do plasma, de parte do plasma, formando filtrado. As forças que são opostas ao processo de filtração é a pressão hidrostática no interior aqui da cápsula de Bowman, no espaço de Bowman. Conforme o líquido vai sendo filtrado, ele vai se acumulando nesse espaço de Bowman e se opõe à passagem de mais líquido. Então, o valor dessa pressão hidrostática no interior da cápsula, no espaço de Bowman, é de 15 milímetros de mercúrio. Em relação a outra força contrária ao processo de filtração é a pressão coloidosmótica do interior dos capilares. Então, dentro desses capilares, nós temos as proteínas, que não sofrem filtração. Essas proteínas geram um gradiente osmótico que é contrário ao processo de filtração. Então, a força desse gradiente coloidosmótico gerado pelas proteínas é de 30 milímetros de mercúrio. Percebam, então, que eu tenho duas forças contrárias e uma força favorável. A pressão coloidosmótica da cápsula de Bowman, percebam que está como zero. Eu comentei com vocês que a maioria das proteínas, de grande peso molecular, elas não conseguem passar pela barreira de filtração. Ou seja, se não tem passagem, eu não crio gradiente osmótico, eu não vou ter proteína sendo acumulado na cápsula de Bowman, tá? Por isso, dessa relação de zero. Então, nós conseguimos fazer o cálculo da pressão de filtração resultante. 55, que é a pressão favorável, menos 30, pressão coloidosmótica no interior dos capilares glomerulares, menos 15, que é a pressão hidrostática no espaço de Bowman. Nós temos, então, como resultante, 10 milímetros de mercúrio de pressão de filtração. Então, essa pressão de filtração de 10 milímetros de mercúrio determina aqueles 180 litros de filtrado sendo realizado por dia. O que é importante, então, que vocês entendam? Situações que nós temos, por exemplo, aumento da proteína, do número, da concentração aqui de proteínas circulantes. Percebam que, quanto maior a proporção de proteínas circulantes, menor vai ser a minha pressão de filtração resultante, tá? Se nós temos aumento da pressão hidrostática nesses capilares, maior vai ser a minha pressão de filtração resultante. Se eu tenho perda de proteínas por essa barreira de filtração e acúmulo de proteínas no interior da cápsula, nesse espaço de Bowman, eu vou ter maior força de filtração resultante. Então, é importante que vocês entendam essas forças sendo determinadas e como elas alteram a filtração resultante, que é a filtração final, a pressão de filtração final. Depois da primeira etapa, então, que é a filtração, nós temos os eventos de reabsorção. Como eu comentei com vocês, a reabsorção é a passagem do conteúdo do túbulo, dos segmentos tubulares, para, então, os capilares peritubulares, retorna à corrente sanguínea e vai ser distribuído pelo organismo. Lembrem que a reabsorção ela é extremamente intensa, então a maioria do conteúdo filtrado ele é reabsorvido. Cada um desses segmentos apresentam células específicas com transportadores de membranas que permitem, então, a seleção do que é importante ser mantido no organismo e aquilo que não é importante permanece, então, no túbulo e vai ser eliminado na forma de urina. A reabsorção ela pode acontecer de duas formas, paracelular e transcelular. Então, imaginem que o filtrado está passando aqui, como se fosse o interior do túbulo.
A via paracelular ocorre quando nós temos a passagem, então, do conteúdo a ser reabsorvido por entre as duas células. Então, é um transporte menos seletivo, tá? Então, não necessita especificamente de um transportador, porque passa entre as junções célula a célula. Já a via transcelular, ela depende, então, de transportadores de membrana, e esses transportadores estão na membrana apical e na membrana basolateral aqui das células, que estão formando a parede desses túbulos, tá? Então, é um transporte aqui que é mais seletivo. Após o processo de reabsorção, pelo epitélio, pelas células que formam os segmentos tubulares, esses elementos são, então, liberados no interstício e do interstício seguem para os capilares peritubulares. São direcionados através da veia renal e distribuídos, então, pelo organismo, tá? Então, lembrem que nós temos esses dois processos de reabsorção. Vamos falar, então, da reabsorção do sódio. O sódio ele é um elemento extremamente importante no nosso organismo. Lembrem que nós comentamos em cardiovascular que o sódio é o principal elemento para gerar gradiente osmótico, né? Então, eu preciso do gradiente osmótico no plasma para manter água, né? Para reter água, tá? Então, a reabsorção do sódio é extremamente importante para manter os níveis, né? As concentrações de sódio no organismo. O excesso de sódio, tudo aquilo que nós consumimos a mais de sódio, vai ser eliminado na urina, tá? Então, mantendo sempre os níveis, as concentrações de sódio dentro do ideal. Isso vai garantir a osmolaridade do plasma. Lembrem o que é osmolaridade. Osmolaridade é a proporção solutos e solvente, tá? Então, aqui eu peguei uma célula do túbulo contorcido proximal. Percebam que a reabsorção do sódio, ela ocorre em maior proporção no túbulo contorcido proximal, cerca de 67% do sódio filtrado, ele já é reabsorvido no túbulo contorcido proximal, tá? Como que nós temos esse processo de reabsorção acontecendo? Através de transportadores de membrana. Então, é um transporte que nós dizemos, né, transcelular, tá? Mais seletivo. Os transportadores de membrana, na membrana apical, estão em contato com o líquido, com o filtrado. Quem são esses transportadores? Sódio, glicose, então percebam, a reabsorção do sódio gera força para que a glicose que foi filtrada também seja reabsorvida. A força de reabsorção do sódio também permite que aminoácidos sejam reabsorvidos. A força de reabsorção do sódio permite que fosfatos, lactatos e citratos também sejam reabsorvidos. Então, eu coloquei aqui para vocês que o sódio, ele gera força propulsora para a reabsorção de diversos solutos. É um mecanismo de cotransporte. Nós trabalhamos esses mecanismos na primeira aula, na primeira ou segunda aula da disciplina, tá? Então, vejam que quem gera o gradiente de concentração para que o sódio seja reabsorvido é a bomba sódio-potássio. Essa bomba sódio-potássio sempre joga 3 sódios, né, para fora e 2 potássios para dentro, deixando a concentração de sódio dentro da célula menor. Isso favorece a passagem do sódio do filtrado para o interior da célula, ou seja, a favor do gradiente de concentração, e com isso nós temos então o transporte associado, o cotransporte da glicose, aminoácidos e outros elementos. Lembrem que nós tratamos desse tipo de transporte como um transporte ativo secundário. Alguém gera diferença de concentração, bomba sódio-potássio, e com isso nós temos a reabsorção de outros elementos associados, né, ao transporte de sódio para o interior da célula. E a reabsorção da glicose, então só enfatizando aqui, a glicose ela é transportada para o interior das células, dos túbulos, especialmente aqui o túbulo contorcido proximal, e posteriormente transportada para o interstício, tendo a reabsorção para os vasos sanguíneos peritubulares. Vejam que a glicose, ela tem esse cotransporte, sódio-glicose, então é dependente de um transportador de membrana. Trouxe para vocês a relação, então, da glicose, da reabsorção da glicose e da condição especificamente de diabetes.
Percebam que quando nós temos a concentração de glicose plasmática maior do que 200 miligramas a cada 100 ml, então uma glicemia elevada, os rins eles não conseguem reabsorver a quantidade de glicose que foi transportada, que foi filtrada, né? Então, nesse momento, nós temos a saturação desses transportadores, ou seja, tem mais glicose filtrada do que a capacidade dos transportadores de reabsorver. Nesse momento, o indivíduo que ele é diabético, ele vai ter, então, a situação de glicosúria. O que significa isso? Perda de glicose na urina, tá? Então, pessoas que não são diabéticas, elas não perdem glicose na urina. Glicose é energia. Nosso organismo tende a armazenar energia, a reabsorver essa glicose do túbulo renal, evitando a perda na urina. Para indivíduos diabéticos, a concentração de glicose no plasma é tão elevada que excede a capacidade de reabsorção renal. Então, toda essa glicose vai ser filtrada, porém, quando nós temos, então, esse limiar atingido, não há capacidade de reabsorção, há saturação, tá? Então, se tem a situação de glicosúria. O excesso de glicose, então, no túbulo urinífero, né, nos segmentos do néfron, causa o que nós chamamos de diurese osmótica. A água que está dentro do túbulo não consegue ser reabsorvida. Ela fica devido ao gradiente osmótico gerado pela glicose, tá? Dessa forma, o débito urinário vai aumentar. Então, ocorre a diurese, perda de água por osmolaridade, tá? Essa osmolaridade gerada pelo aumento da concentração de glicose nos túbulos. Então, nós temos a diurese osmótica acontecendo. Isso acontece em pessoas que são diabéticas e não controlam, né, a glicemia, não fazem o uso correto da insulina ou a contagem de carboidratos, tá? Então, glicosúria e diurese osmótica. Vamos falar um pouco sobre o processo de reabsorção de água. Então, a água ela vai ser reabsorvida de forma bem intensa no túbulo contorcido proximal e tem o seu controle fino de reabsorção de água no ducto coletor e no túbulo contorcido distal. Nessas regiões, então, túbulo contorcido distal e ducto coletor, a intensidade da reabsorção de água ela é dependente do ADH, que é um hormônio que é chamado, então, de hormônio antidiurético. O ADH ele vai ser secretado por neurônios no hipotálamo, que estão localizados, então, no sistema nervoso central. Quando que nós temos a secreção desse ADH? Toda vez que a osmolaridade do plasma estiver elevada. Aqui eu tenho a representação de um esquema que demonstra, então, essa ação do ADH, né, do hormônio antidiurético, nos rins. A osmolaridade, ela tem um valor de 280 a 290 miliosmóis por quilograma de água. Ou seja, dentro da homeostasia, são os valores que nós mantemos a osmolaridade dentro dessa faixa. Sempre que nós consumimos mais solutos ou que a gente acaba perdendo mais água, né, como por exemplo situação de desidratação, ocorre então o aumento da osmolaridade. Ou seja, a quantidade de solutos, sais, é maior do que a proporção em relação à água que deveria ter, né, para dissolver esses solutos. Então, nós temos os osmorreceptores, que são células sensíveis à variação de osmolaridade, e esses osmorreceptores estão localizados na região do hipotálamo, tá? Então, células que conseguem detectar a variação da osmolaridade. Quando a osmolaridade ela aumenta, nós temos o estímulo, então, para a secreção de ADH, hormônio antidiurético, também por neurônios que estão localizados no sistema nervoso central. Esses hormônios, né, o ADH em si, ele vai ser liberado na corrente sanguínea e vai alcançar, então, os rins. Lá nos rins, o ADH age no túbulo contorcido distal e no ducto coletor. Qual a ação lá nos rins? Nós temos o ADH estimulando receptores de membranas
dessas células que formam a parede desses túbulos, tá? Desses segmentos tubulares, e estimula uma via de sinalização que insere aquaporinas, especificamente aquaporinas do tipo 2, na membrana apical das células tubulares. Então, percebam que sem a presença do ADH, né, ou com menor concentração do ADH, nós temos menor reabsorção de água. Por quê? Porque as aquaporinas são necessárias, as aquaporinas são poros para a água, para que a água consiga passar, então, da região, né, do túbulo, da luz do túbulo, pelas células e alcance a corrente sanguínea. Então, nós temos aqui um transporte transcelular dependente das aquaporinas. Sempre que a osmolaridade aumenta, nós precisamos conservar água no organismo. Então, não faz sentido perder água, né, através da urina. Então, em situações de desidratação, nós vamos ter o aumento da secreção do ADH, o ADH age nessas células do túbulo contorcido distal e do ducto coletor, insere, então, as aquaporinas nas membranas apicais e nós temos a reabsorção de água acontecendo. Aqui eu coloquei 2 desenhos esquemáticos do ducto coletor em uma situação com ADH presente e uma situação com redução dos níveis de ADH circulantes no plasma. Percebam que, nessa situação, o indivíduo está produzindo uma urina hiperosmótica, mais concentrada, e, por consequência, vai ter um débito urinário menor, tá? Então, o volume da urina produzida durante um dia, durante as 24 horas, será menor. O ADH permite, então, a reabsorção de água. Em uma situação em que o indivíduo está extremamente hidratado, a osmolaridade ela tende, então, a ser reduzida no plasma, menor vai ser a secreção do ADH, menos água vai ser reabsorvida, a urina vai ser hipoosmótica, menos concentrada em relação ao plasma, e nós vamos ter nessa situação aqui um débito urinário maior, tá? Então, associem a ação do ADH nas funções renais. Uma observação importante: o álcool, né, consumido nas bebidas alcoólicas, ele reduz a produção e a secreção de ADH. Então, ele é um inibidor do ADH. Por isso que, quando se faz consumo de bebida alcoólica, o débito urinário, a quantidade de vezes que a pessoa vai ao banheiro, fica maior, né? Então, a urina, a produção da urina tem um volume maior. Claro, isso em relação, porque a pessoa está consumindo um volume maior de líquido, que vai ser absorvido, vai ser adicionado na corrente sanguínea e, posteriormente, deve ser eliminado, mas porque o ADH também é reduzido em função do álcool. Então, a pessoa acaba perdendo o volume que ingeriu da bebida alcoólica, mais um percentual de água, gerando o processo de desidratação. Aqui estão, então, algumas questões, né, relacionadas ao conteúdo que foi abordado ao longo da aula. Eu peço, então, que vocês prestem bem atenção, façam as suas anotações, porque esse conteúdo, ele também faz parte da prova 3, tá? E a prova, então, é semana que vem. Lembrando que essa prova é via AVA, então, não há necessidade de estar presente em sala de aula. Então, na semana que vem, não haverá aula presencial. O horário é destinado para a realização da prova via AVA.